Olá, família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional, mais uma manhã, começando o nosso dia, começando a nossa semana, firmados na palavra de Deus, aprendendo coisas novas. E o assunto de hoje é um assunto que é super importante de a gente entender que isso já acontecia lá atrás, nas igrejas, né, como a igreja de Roma, que é a nossa carta aqui, que está recebendo a carta de Paulo aos Romanos. E é um assunto muito, muito importante, porque Paulo vai chamar aqui os cristãos a um nível de maturidade e vai expor algumas imaturidades. E essa imaturidade tem a ver com divisões, burburinhos, conversas que acontecem às vezes no meio do povo de Deus, que tiram o nosso foco da centralidade de Jesus Cristo. Uma das formas do inimigo trabalhar no meio da igreja é levantando assuntos paralelos ou periféricos, assuntos que não somam, assuntos que não são primordiais e assuntos que fazem com que a gente comece a falar sobre muita coisa, mas não sobre Jesus. Não sobre a missão de Jesus, o propósito de Jesus, a vinda de Jesus, o evangelho de Jesus. A gente começa a falar sobre assuntos periféricos. E o inimigo tem usado há muitos anos, mas muitos anos, estamos lendo aqui uma carta escrita há 2000 anos atrás, há muitos anos tem usado isso para dividir a igreja e tirar o foco de Jesus do meio do povo de Deus. Isso já acontecia lá em Roma, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, que é o que nós vamos estudar hoje. E eu creio que o que Paulo vai tratar aqui é muito, muito importante para mim, para você, para nós olharmos, para nós compreendermos como Paulo lida com isso, como Paulo separa essas coisas e nós aprendermos o que é maduro de se fazer e o que é imaturo de se fazer. E nós escolhermos o caminho da maturidade, da união, da edificação, né? E trabalharmos juntos nesse sentido. Então, Romanos capítulo 14, Paulo está lidando com um problema lá na igreja de Roma. Mas é um capítulo que tem muito a nos ensinar sobre como nós lidamos com situações dentro do nosso contexto de igreja e como nós podemos buscar a maturidade em nossos relacionamentos e conflitos e assim por diante. Então, quero olhar contigo, Romanos capítulo 14, abra sua Bíblia lá junto comigo, para você poder acompanhar a nossa leitura. Nós vamos ler boa parte do capítulo para a gente ver os argumentos de Paulo. E eu quero lembrar você, enquanto você abre aí, que Paulo está escrevendo para uma igreja que tinha uma mistura de judeus criados dentro do judaísmo, que se mudaram para Roma e que pertenciam a essa igreja, mas que tinham os seus costumes judaicos, principalmente com relação a algumas coisas que vão aparecer no texto. Ao sábado, né? O judeu guardava o sábado, tinha até uma regra, né, de quantos passos você podia dar num sábado, literalmente, quantos passos você podia dar, tá? Então, os judeus que tinham essa prática do sábado, judeus também tinham toda uma restrição alimentar, né? O judeu não comia porco, não comia alguns frutos do mar e tal. Então, a dúvida é... E aí você tem, junto na mesma igreja, irmãos em Cristo, pessoas que não são gregos, que não vieram de costume de guardar o sábado e nem tinha problema em comer porco, por exemplo, né? Ou camarão. Então, eles estão na mesma igreja e aí o conflito vem. Cara, peraí, tem que guardar o sábado ou todo dia é um dia santo? Pode comer esse tipo de comida ou não pode comer? O que a gente pode fazer? Como que a gente vive os detalhes da nossa vida cristã? E essa igreja está começando a se dividir por causa de diferenças de opiniões a respeito, literalmente, do sábado e, literalmente, a respeito de coisas como o que pode comer. Veja como o foco, né, vem para coisas tão pequenas, né? Tem que guardar o sábado ou todo dia é um dia santo? Só tem um dia santo ou são todos? Pode comer toda a comida ou só algumas comidas? É sobre isso que o debate está acontecendo. E Paulo vai dar algumas diretrizes aqui muito úteis, preciosas,
mas também vai nos trazer de volta, ou vai trazê-los de volta à missão primordial deles, que é manter a sua união e manter o foco em Jesus Cristo. Vamos juntos ler Romanos capítulo 14, a partir do versículo 1. Quero que você veja o que ele diz aqui. Olha só. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Olha só, ele está dizendo, já começa com uma boa dica aqui, ó. Sem discutir assuntos controvertidos. Cara, se tem assunto de controvérsia, Paulo já diz, cara, nem discute. Por quê? Porque vocês não vão, talvez, concordar, porque é tradição de família, tradição, né, antiga do judaísmo versus do grego. Cara, vocês não vão concordar sobre isso. Tem coisas que não são objetivas, são subjetivas, tem coisas que não são racionais, são emocionais. Vocês não vão concordar, então, cara, não fica discutindo isso, não foque nisso, porque senão vocês vão gastar tempo e saliva para falar de coisas que são periféricas para a missão da igreja. Ele diz, cara, um pode comer de tudo, outro só vegetais. Olha que interessante, ele diz no versículo 3. Aquele que come de tudo, não despreze o que não come. Você não deve desprezar, eu posso, você não pode, você é isso, aquilo. Não despreze, é seu irmão. E aquele que não come de tudo também não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Olha como ele está botando Deus no meio da conversa. Cara, não julgue um ao outro, não despreze, não condene. Cara, pensa a respeito do que Deus diz a respeito dessa pessoa. Cara, se essa pessoa é salva em Jesus Cristo, é porque Deus a aceitou. Do jeito que ela é, com as crenças que ela tem, com os hábitos que ela tem, mas Deus aceitou. Não rejeite alguém que Deus aceitou. Seria mais ou menos uma forma da gente resumir, né, o que Paulo está dizendo aqui. Cara, e não fica debatendo assunto controverso, que só divide a nossa atenção e divide o corpo de Cristo. Olha o que ele diz no versículo 4. Cara, precioso isso aqui. Olha o que ele diz aqui, versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio? Ele chama essa pessoa, o outro irmão, de servo alheio, servo de um outro. Alheio é de um outro, é servo de outro. Quem é você para julgar o servo de um outro? Quem é esse outro que Paulo está falando aqui? Paulo está falando de Jesus. Sabe por quê? Eu tento ser, né, um servo de Jesus. Eu acho que você também tenta ser um servo, uma serva de Jesus. Então, Paulo está dizendo, cara, quem é você para julgar o servo de uma outra pessoa? Cuidado para você não julgar como se o servo fosse teu. O servo é de Jesus. Deixa Jesus julgar o servo dele. Olha só. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou ele cai. Quem manda é Jesus. Quem decide é Jesus. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de sustentar ele. Então, cara, é para o Senhor que ele vai ficar em pé ou vai cair. E deixa eu te dizer, Jesus, que é o dono do servo, está interessado que ele fique em pé. E ele é capaz de fortalecer o cara para o cara continuar firme e forte do jeito que ele é. Mas cuidado para não julgar o servo que não é seu. Cara, que interessante, né? Que hora que interessante. Honre o servo de Jesus. O servo é de Jesus. Então, honra ele. E não se meta na história dele, não se meta na vida dele, não se meta no comportamento dele. Ele é servo de Jesus, deixa Jesus falar com ele, deixa Jesus corrigir ele se tem que corrigir, deixa Jesus constranger ele se tem que constranger, mas lembre que ele é servo de Jesus. Muito interessante o que Paulo diz aqui. Olha o versículo 5 e 6. Diz assim, há quem considere um dia mais sagrado do que outro. Então ele falou aqui um pouquinho sobre comida, né? Agora mudando de assunto para o assunto do sábado. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Está falando do sábado aqui. Um dia sagrado, né? Há quem considere iguais todos os dias. E não tem um dia sagrado. Todos os dias são dedicados a Jesus e são igualmente importantes. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para Jesus, para o Senhor assim o faz. E aquele que come carne, come para o Senhor. Pois dá graças a Deus, e aquele que se abstém para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. O que ele está falando aqui, cara? Se o cara guarda um dia, como sábado, e ele faz isso para honrar Jesus, e em adoração a Jesus, olha o Mateus aparecendo ali na tela, gente, é assim que acontece aqui em casa, tá? O negócio aqui é ao vivo, tá?
Meu filho veio aqui, bateu na porta, viu que estava trancada, foi lá na janela para ver o que o pai estava fazendo. De vez em quando aparecem algumas aparições do Mateus aí. O que ele está falando aqui? Está dizendo o seguinte, cara, se o cara guarda o sábado e ele faz isso porque ele ama Jesus, ele quer honrar Jesus, show de bola, deixa o cara guardar o sábado. Se o cara guarda todos os dias, se o cara entrega todos os dias dele para Jesus como um ato de adoração, show de bola também, tá valendo. Ele faz isso para Jesus, não é para mim, para você gostar, para você desgostar. Ele faz isso para Jesus. Desde que ele esteja fazendo isso como um ato de adoração a Jesus, seja guardar um dia ou guardar todos, ou santificar todos, deixa ele fazer, porque ele faz para Jesus. Olha o que ele diz aqui no versículo 6 sobre isso também. Ele diz, cara, aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, pois dá graça a Deus. Então, cara, desde que o cara esteja fazendo isso em Jesus, focado em Jesus, fazendo isso com o coração voltado para Jesus, deixa quieto. Olha como Paulo traz de volta, né, cara? Não julgue o cara que não come, porque Deus aceitou ele. Cara, se o cara guarda um sábado e ele faz isso para Jesus, deixa ele fazer os negócios dele para Jesus, porque o foco é Jesus, o foco é um coração voltado para Jesus, o foco é uma adoração a Jesus, o foco é a gente viver a nossa vida para Jesus e não julgar o outro ou deixar de julgar o outro por causa das suas ações, de acordo com aquilo que ele faz ou deixa ele fazer. Cara, deixa ele em paz. Se ele faz por compromisso com Jesus, deixa ele em paz. Olha o versículo 12. O apóstolo Paulo aqui traz o foco certo para nós. Cara, chave para mim, para você viver uma vida livre desses enroscos que o inimigo busca trazer. Posso falar? É um enrosco, tá? O inimigo busca trazer coisas periféricas, coisas que não são centrais, para você ficar tão focado naquilo, tão consumido por aquilo, que você não tem tempo nem foco para você ouvir de Jesus. E às vezes a gente acaba focando tanto no comportamento do outro que a gente não olha para o nosso. Olha aqui o versículo 12 que Paulo diz, muito prático, muito importante. Diz assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. O que Paulo está dizendo aqui, cara? Um dia nós vamos prestar contas a Deus. Mas não é do comportamento do Joãozinho nem da Maria. Se ele guardou o sábado, se não guardou o sábado, se ele comeu, se ele não comeu. Cara, eu não vou prestar conta do comportamento dos outros, eu vou prestar conta do meu. Então, o que eu preciso fazer? Se o Joãozinho vai comer ou não vai comer, vai guardar o sábado ou não vai guardar o sábado, isso é problema dele com Deus. Eu preciso cuidar para não desprezar o cara por aquilo que ele faz ou deixa de fazer. Porque eu vou prestar contas pelo meu desprezo, mas não pelo sábado ou pela carne que o Joãozinho comeu ou não comeu. Você entende? Então, ele mais uma vez traz o nosso foco. Cara, foca em você, viva a sua vida de uma forma que agrada a Deus e foque em Jesus. Faça aquilo que você faz para Jesus, não para agradar um homem, não para agradar uma pessoa, não para expor uma visão doutrinária ou teológica, mas faça para Deus. Então, o foco certo diz, cara, todos nós prestará conta de si mesmo a Deus, de si mesmo. Alguns talvez precisam anotar, de si mesmo. Não vou prestar conta da minha esposa, não vou prestar conta do meu cônjuge, não vou prestar conta do meu patrão, nem do meu vizinho, nem do meu líder, nem do meu liderado, nem do meu discipulador, nem do meu discipulando, né, cara? Eu vou prestar conta de mim. Então eu vou cuidar de mim diante de Deus no sentido do meu comportamento. Versículo 13 a 16, olha o que ele diz aqui. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar uma pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Paulo diz, cara, eu tenho plena convicção que não tem problema você comer um alimento. Quer comer porco? Não tem problema. Paulo está dizendo aqui, cara, não, olha, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Não tem pureza nisso. A não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Então, o alimento é impuro? Não. Mas vai ter gente que vai achar que aquele alimento para ele não é legal e vai se abster daquilo. Show de bola. Se o cara tem uma convicção no coração de que ele não deve consumir aquele alimento ou não deve fazer aquele comportamento, cara, tudo bem, tá tranquilo. Deixa ele fazer aquilo que o Espírito Santo está direcionando ele a fazer. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, por quem Cristo morreu. Versículo 16.
aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. O que Paulo está dizendo aqui, cara? Tem gente que talvez vai ter uma direção do Espírito Santo de Deus para não fazer determinadas coisas que a Bíblia não necessariamente condena. Ok? Paulo aqui não condena, por exemplo, o comer do porco ou do camarão que o judeu não comia. Paulo não condena, diz, cara, comida nenhuma é impura, porque tudo foi criado por Deus. Agora, se você tem na sua consciência uma direção do Espírito Santo de Deus de não comer, cara, não coma. Fechou. Isso poderia se aplicar a muitas outras áreas da vida. Poderia se aplicar a um local de frequentar, a uma bebida para você tomar, a enfim, uma roupa para você vestir. Então, essas coisas, se você tem uma convicção do Espírito Santo, então para você não deve fazer. Mas não condene o outro. Entende? Não condene o outro que faz, mas seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero lembrar vocês aqui, né? Olha aqui, Romanos capítulo 8, versículo 14. Ó. Portanto, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Qual que é o nosso patamar, né? Qual que é a nossa lei? Olha aqui. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Em Romanos capítulo 8, que a gente estudou na sexta-feira. Ele diz, cara, nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos agora sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, a lei judaica que mandava guardar o sábado e não podia comer porco, Paulo diz, cara, isso aí já foi. Agora, se o Espírito Santo está direcionando você para continuar guardando o sábado e não comendo porco, só vai, porque é o Espírito Santo de Deus que manda. E nós não devemos condenar um ou descondenar o outro. Né? Mas você deve viver direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Nós não temos o direito de exercer a nossa liberdade fazendo o irmão cair, forçando ele a fazer uma coisa que ele não queira fazer, porque o Espírito Santo vai direcionar ele. E, principalmente, nós não devemos fazer isso por coisas tão fúteis, como no caso da Igreja de Roma, comida. Hoje em dia, talvez não seja comida as coisas fúteis, mas tem muita coisa fútil. Quer ver uma coisa fútil? Que aparece muito em igreja? Estilo de louvor. Eu gosto das músicas mais agitadonas, eu gosto de fazer uns negócios lá e luz girando e fumaça. Show de bola, glória a Deus por isso. O outro cara fala, cara, eu já gosto de música mais calma, música mais reflexiva, sem luz e sem fumaça. Deixa eu te falar. Primeiro, o louvor não é para nós, é para Deus. E o que importa não é um estilo musical que eu goste, o que importa é que o meu coração esteja adorando a Jesus. Ok? A fumaça, não fumaça, luz ou não luz, também são detalhes, são questões literalmente questões de preferência e estilo, preferência, gosto e assim por diante. Então, o que o apóstolo Paulo diz aqui para nós? Cara, não condene o cara que gosta de uma música agitada, luz e fumaça. E você também que gosta disso, não despreze o cara que não gosta. Porque se o cara tá adorando a Jesus do jeito dele ali, com luz e com fumaça, ou sem luz e sem fumaça, com som alto ou com som baixo, desde que ele esteja adorando, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque Jesus nos ensinou lá na conversa com a samaritana, né? Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não tem a ver com ser em um monte, numa cidade, num local, no outro local, e com fumaça, sem fumaça, com som alto, com som baixo. Não tem a ver com isso, parede preta, parede branca. Cara, isso não é central. Central é que eu e você possamos adorar com o nosso espírito e com toda a verdade, que seja algo do coração, da alma da gente, né, que agrada o Espírito Santo de Deus. Então, cuidado para não brigar, cuidado para não discutir, cuidado para não se dividir por causa de coisas tão fúteis. Olha aqui o que Paulo diz, versículo 17, mais uma chave para mim e para você. Versículo 17 diz assim, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha o que está dizendo, cara. O reino de Deus, vamos adaptar, não é sobre parede preta ou parede branca. O reino de Deus não é sobre som alto, som baixo. O reino de Deus não é sobre bateria ou sobre piano. O reino de Deus não é sobre essas coisas, mas sobre justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Cara, vamos voltar o foco para aquilo que importa. Paulo diz, o reino de Deus não é construído em cima de uma comida. O reino de Deus não é construído em cima de uma bebida. Se você tem liberdade ou não tem liberdade. O reino de Deus é construído em cima de justiça,
de paz e de alegria no Espírito Santo. Então foca nisso, busque isso e não se apegue demais a essas questões de preferência, questões que dividem opiniões e que tiram o nosso foco de Jesus. Acho fantástico essa frase de Paulo. O reino de Deus não é sobre isso. O reino de Deus é sobre justiça, sobre paz, sobre alegria no Espírito Santo, sobre os frutos do Espírito de Gálatas 5:22, né? Cara, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas são as coisas que a gente deve estar brigando por isso, mas não por questões de preferências, questões de opiniões, questões que só dividem opiniões. Olha o versículo 19, vai falar sobre a gente não promover divisão. Olha aqui, versículo 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Olha só que interessante, ele diz, cara, esforcemo-nos. Cara, existe um esforço para a gente fazer aqui. Não é que vai naturalmente, deixa rolar naturalmente. Não, seu esforço deve ser para promover a paz e a edificação mútua. O que é edificação? Construção. A gente fala de edifícios, né? É uma construção. A edificação é eu quero construir a sua vida e você constrói a minha vida. E eu te dou, né, algo que você precisa para melhorar a sua vida, seu relacionamento com Jesus. Você me dá algo que melhora o meu relacionamento com Jesus. A gente vai se edificando, se construindo, se ajudando. Olha de novo o versículo 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz. Então não é intriga, não é divisão, mas é paz. Tudo que conduz à paz e a edificação mútua. Esse é o nosso alvo. É para isso que nós estamos aqui e é para isso que nós devemos nos esforçar. Versículo 20. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Não destrua o que Deus está fazendo na vida de alguém por causa de um argumento. Aqui era a questão da comida, mas Paulo está dizendo, cara, não destrua a obra de Deus por causa de comida. Não destrua aquilo que Deus está fazendo na vida de um irmão, na vida de uma irmã, por causa de uma opinião, por causa de uma divergência. Cara, às vezes um atrito e uma divergência pode destruir a construção da vida de uma pessoa em Deus. Então, cara, foca em Jesus, foca em Jesus, foca em Jesus. E cuidado para a gente não acabar sendo levado pelo inimigo a focar em coisas que só dividem e que não somam. Olha só o que diz aqui o versículo 22, a segunda parte. O versículo 20, perdão, segunda parte. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Então, cara, não tem problema você comer, mas se o outro vai tropeçar, sabe, ajuda o teu irmão. Não faça algo que venha trazer o seu irmão a tropeçar. Versículo 22. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Olha que interessante. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Por quê? Porque às vezes você vai aprovar de uma coisa que Deus te deu liberdade de você fazer, mas o seu jeito de falar e de viver isso te condena. Então, por exemplo, se você tem liberdade para fazer uma coisa que um outro irmão na fé não tem liberdade para fazer, e você esfrega isso na cara dele, você fala, mas você não sabe de nada, você, afinal de contas, afinal, você é assim mesmo, né? E você começa a quebrar a lei do amor, que é a lei maior, cara, né? A lei do amor é a lei primordial, né? Nós amarmos uns aos outros como Cristo amou a igreja, nós amarmos uns aos outros como a nós mesmos. A lei do amor é primordial. Você pode ter uma opinião e eu posso ter outra. Você pode ter uma visão e eu posso ter outra. Mas eu não posso, por causa da minha visão a respeito de um assunto paralelo, romper a lei do amor para contigo. Entende? Então, Paulo vai dizer isso, cara, cuidado para você não ser condenado daquilo que você aprova. Você aprova de uma coisa, você né, gosta de uma coisa, você tem uma preferência por uma coisa, mas o jeito de você viver essa preferência te condena porque você quebra a lei do amor para com seu irmão. E aqui Paulo trata de forma muito clara, muito contundente, essa questão de divisões dentro da igreja. Deixa eu aplicar isso para a gente depois poder orar juntos. Queridos, nós fazemos parte, nós somos membros de um só corpo. O apóstolo Paulo fala isso em outro texto, né? Nós somos membros de um só corpo. Nós estamos nessa junto. Paulo diz, o olho não pode dizer para o nariz, eu não preciso de você.
Né? O olho não pode dizer para o pé, eu não preciso de você, porque nós estamos juntos em um só corpo. E quando uma parte é danificada, uma parte é prejudicada, uma parte é rejeitada, o corpo todo sofre. Paulo fala sobre isso. Então, a promover a discórdia só leva a prejudicar o corpo do qual eu faço parte. Promover a discórdia, eu tinha anotado aqui no meu estudo, promover a discórdia não leva a lugar nenhum. Mas isso não é correto. Porque promover a discórdia leva a um lugar, sim. Leva à divisão. Leva ao enfraquecimento do corpo. Leva a gente não colher os frutos de que Jesus tem para nós. Porque se parte do meu corpo, do qual eu faço, né, essa metáfora de nós sermos o corpo de Cristo, se parte do corpo para o qual eu pertenço está com um problema, cara, eu saio perdendo também. Então, promover discórdia só prejudica o corpo de Cristo. Nós devemos nos esforçar para respeitar e amar o nosso próximo. Não são questões centrais. Paulo não está falando aqui de salvação, de Jesus ser o único caminho, de céu e inferno. Paulo não está falando de questões centrais, está falando de questões periféricas. Paulo está falando de detalhes da fé. Se fossem questões centrais, a gente teria sim que legislar, teria sim que dizer a respeito disso. Mas não são questões centrais. Queridos, cuidado para não ser pego num debate e romper a lei do amor por causa de questões que não são centrais. Nós precisamos focar naquilo que é central e deixar no paralelo, nas coisas paralelas, a gente ter as discórdias, as diferenças. Discórdia não, mas as diferenças, né? Permitir isso porque faz parte do corpo de Cristo. Nós somos pessoas diferentes, com visões diferentes e tá tudo bem. Tá tudo bem. São questões de consciência. Então, respeite. São questões de consciência, de convicção, de interpretação, de entendimento. Então, respeite isso e use a sua liberdade para edificação do corpo e não para divisão. Use a sua liberdade para edificação e não para divisão. Por quê, queridos? Porque o inimigo há muito tempo tem usado exatamente isso para tentar dividir e enfraquecer a igreja. Paulo está lidando com isso. Paulo gasta aqui 23 versículos falando sobre isso. E ele vai continuar falando sobre isso no capítulo 15. Então Paulo está gastando saliva aqui, gastando papel, gastando tinta de caneta aqui, né? Para escrever para uma igreja que estavam se dividindo por causa de um guardava o sábado, outro guardava a semana toda. Um comia porco, outro não comia. E Paulo diz, cara, faz aí o que você acredita que você deve fazer, mas não perca o foco de Jesus, não perca o foco de gastar as suas energias para edificação, não se esqueça que você vai prestar contas de você, não se esqueça que o cara que está sentado no banco do seu lado, ele é servo de Jesus e é para Jesus que ele vai prestar contas, então não despreze o servo alheio. E Paulo volta ao nosso foco, para o meu papel eu cuidar da minha vida, eu buscar a edificação dos meus irmãos e eu poder prestar contas pelas minhas próprias ações para Jesus um dia. Esse é o meu papel. É buscar a edificação do meu irmão, cuidar da minha própria vida e saber que eu vou prestar contas de mim mesmo um dia. Então eu devo trabalhar em prol da união do corpo de Cristo. Esse é o meu foco, esse deve ser o seu foco também. E a gente deve ter muito, muito cuidado com relação a isso. Porque o tempo passa, o tempo voa, as igrejas mudam, as culturas mudam, as línguas mudam, mas as estratégias do inimigo continuam as mesmas. Então, uma das coisas que eu amo a respeito da PIB, a PIB tem uma mistura de gente incrível. Uma das coisas que eu amo a respeito do nosso grupo é que nós temos gente de diferentes realidades de vida. E eu louvo a Deus por isso. Eu acho que isso é lindo. Por quê? Porque desde que o nosso foco fique em Jesus, nós vamos poder caminhar. Porque nós temos uma coisa em comum. Independentemente de sexo, escolaridade, faixa etária, nível socioeconômico, tradição familiar, onde você nasceu, independentemente disso. Se o nosso foco estiver em Jesus, ele nos une, porque nós temos isso em comum. Nós temos Jesus em comum. Então vamos focar naquilo que a gente tem em comum, não vamos deixar o inimigo achar mais espaço do que ele deve ter no nosso meio e vamos aprender, junto com essa carta de Paulo aos Romanos, alguns princípios maravilhosos para a nossa vida também. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Senhor por essa palavra hoje, por esses princípios tão práticos e tão verdadeiros. Nós reconhecemos, Deus, que nós corremos o mesmo risco da Igreja de Roma. Corremos o mesmo risco de focar nas coisas erradas, de nos apegar
a detalhes e acabar perdendo o ponto principal por causa de detalhes e de divisões e de opiniões e de discórdias. Deus, guarda-nos disso em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos, Pai, a sermos guiados pelo Espírito Santo para compreendermos o nosso papel, para compreendermos quando existe algo que está tentando trazer divisão, Pai, que nós possamos dizer não para isso e que o nosso foco seja a edificação da vida uns dos outros. Ajuda-nos a amar e a buscar, ó Deus, essa regra do amor acima de todas as coisas. Nós entregamos a Ti a nossa semana, entregamos a Ti a nossa vida hoje e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um abraço para vocês aí, ótima semana. Nos vemos amanhã para mais um devocional. Até lá, tchau, tchau.